Contexto. Oferecimento. Café Catu, o café do seu dia a dia. Ah, como é bom a gente poder viajar, passear pela história da filosofia e encontrar filósofos tão importantes que ajudaram a forjar o mundo moderno. Um desses filósofos é François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire, um defensor ardoroso da liberdade, um defensor ardoroso do contraditório. Para Voltaire, a intolerância é um mal incurável, que só pode ser curado pela tolerância e que todos nós devemos ser livres para expressar as nossas opiniões. Voltaire é um dos autores que lança as bases para o iluminismo, que vai ter uma importância tão grande na história do Ocidente. É claro, o iluminismo também não foi essa maravilha toda. Nós temos problemas seríssimos hoje por causa da cisão que o iluminismo fez tão forte, principalmente entre a esfera religiosa e civil. Se por um lado é importante, e isso é uma herança de Voltaire, se por um lado é importante você viver num estado laico, que a religião não interfere ou não deve interferir, por outro, o iluminismo provocou uma cisão muito grande dentro de cada uma pessoa que imagina que a dimensão da fé deve ser vivida somente no espaço do sagrado, na igreja, por exemplo, no templo, por exemplo, e que não deve se estender às outras esferas da vida. Lógico que esse é um erro gravíssimo e foi colocado pelo iluminismo dentro da sociedade ocidental. Por isso nós vivemos essa grande dicotomia. A pessoa é de um jeito dentro da igreja, no ambiente religioso, mas quando sai dali de dentro, ela vive de qualquer maneira, porque para ela são universos diferentes, quase duas pessoas diferentes. Pois bem, nós vivemos numa sociedade assim, em muito nós devemos também as ideias de Voltaire. Mas claro, a contribuição dele foi muito bacana, muito importante e eu penso que foi mais positiva do que negativa, ainda que tenhamos que enfrentar problemas tão sérios, principalmente nós, que somos ministros do Evangelho, pastores, padres, rabinos, sheiks, enfim. Nós lidamos com isso muito diariamente e é uma herança do iluminismo, herança de Voltaire. Mas Voltaire, ele tinha umas sacadas muito bacanas. Por exemplo, ele sacou que o Estado, que a força do Estado fosse mais tarde numa república ou numa monarquia como ele viveu, no Império, ele sabia muito bem que o Estado age de uma forma com os ricos e poderosos e com outra bem diferente para com os pobres. A gente vê isso nas ações da justiça, que é sempre tão dura, tão rápida em condenar os pobres e tão morosa, tão sonolenta em condenar os ricos e poderosos. Ele detectou isso, ele viu isso na sociedade do seu tempo. O pensamento de Voltaire está expresso em vários livros que ele deixou, mas principalmente no seu dicionário filosófico, que é de onde nós tiramos as ideias centrais para essa apresentação hoje. Esse é um livro importante e tem uma relevância muito grande para a história do pensamento ocidental, principalmente do iluminismo. Ele foi perseguido, ameaçado, teve que sair inclusive da França, exilou-se em Londres durante muito tempo e já velhinho, com mais de 80 anos, quase já morrendo, voltou a Paris para ver a encenação de uma de suas peças. Ele era tudo, né? Filósofo, dramaturgo, tinha umas sacadas muito bacanas, umas frases muito fortes, muito bonitas, e isso deixou então uma marca importante no pensamento filosófico ocidental. Se você quer arejar sua mente, se você quer discutir liberdade de expressão, liberdade religiosa, se você quer falar sobre intolerância, tolerância, leia o Dicionário Filosófico de Voltaire, que você vai ficar empolgado de saber que alguém lá entre o século XVII e século XVIII teve ideias que revolucionaram o mundo. Tá bom? Grande abraço. Semana que vem, se Deus quiser, a gente traz mais um bate-papo sobre filosofia e história.
Até lá. Contexto com Tarzan Leão, toda sexta-feira. Oferecimento Café Catu, o café do seu dia a dia, o cafezão.